Queridos, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. E eu vou pedir muito a sua atenção, porque se você receber a revelação do que o Espírito Santo vai ministrar aqui, se você entender, a sua conexão com a palavra de Deus vai mudar. Você vai ter uma outra concepção do que é a palavra de Deus. E isso vai te conectar mais com aquele que é o autor da palavra. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Você tem sua Bíblia aí, não tem? A palavra escrita com tinta e com a capa de couro, ou com o celular, ou com a internet, os dados né? Mas existe a voz de Deus. Fala, a voz de Deus fala. E às vezes você só pega e fica preso nessa palavra da tinta que você raciocina, mas tem a voz de Deus. Por trás dessa palavra tem a voz de Deus. Então, eu quero abrir a palavra com você em Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Olha o que diz. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Uma tradução diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas também você pode dizer, no princípio era a voz de Deus. A voz estava com Deus e a voz era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, a voz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida estava na voz. Presta atenção. Quando eu falo voz, é para que saia da palavra escrita com tinta dentro de uma capa de couro e você ouvir a voz, o som que sai da boca de Deus. O som que sai da boca de Deus. E ele diz assim, olha, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida está nessa voz, nessa palavra, tá? E essa voz era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10, pulando para o verso 10. A voz, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dessa voz, mas o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a voz, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Palavra do Senhor. Tá? Esse texto mostra que sempre foi da vontade de Deus comunicar a sua vontade, os seus pensamentos aos homens. A mim, a você, a humanidade. E a palavra, a voz, é uma maneira pela qual os pensamentos são expressos. Se expressar é se revelar, é se dar a conhecer. E isso é inerente à divindade. Deus não está com os braços cruzados, indiferente.
Jesus disse que o Pai trabalha até agora e Ele trabalha também. Deus está sempre tentando, buscando, se comunicar com a criação. E toda a Bíblia apoia essa ideia. Então, Deus, presta atenção, Deus falou, Deus não falou. Tá? Tendo Deus falado, não, Deus não teve dito, não. Deus, a voz de Deus, ela está falando. Presta atenção, é isso que eu quero que você capte agora. Você fala, eu falei um negócio lá, não falei. Não, não existe isso com Deus. O que Deus fala está sendo dito e falado a cada segundo por toda a eternidade. Presta atenção. Aqui Deus, não. Deus fala e tudo está em ordem, porque Ele está falando o tempo todo. A sua fala está operando o tempo todo. Isso muda a nossa concepção de quando para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Ela é muito mais do que algo que você está lendo. Ela é vida. Jesus falou assim, toda palavra torpe que um homem disser dará conta dela no dia do juízo. Porque toda palavra que a gente fala, ela está sendo repetida segundo a segundo por toda a eternidade. Imagine a palavra de Deus. A palavra de Deus. E eu vou te mostrar como é que a Bíblia mostra isso. Olha só. Porque a palavra de Deus, tá? Deus está falando. Essa palavra é contínua. Deus fala num presente contínuo. Tudo que Deus diz é como se Ele estivesse dizendo agora especificamente para nós. E Deus, por natureza, é continuamente eloquente. Ele está sempre falando, é a sua palavra que sustenta tudo, é a sua palavra que move tudo, é a sua palavra que transforma tudo, é a sua palavra que sustenta, que organiza, que molda, que repete o ciclo, porque a palavra dele está fazendo isso constantemente. Então, querido, olha, e Ele preenche o mundo, o universo, com a sua voz. Uma da realidade com a qual temos de lidar é a voz de Deus em nosso mundo, no tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Ele falou e tudo se fez. Mas a sua palavra está sustentando continuamente tudo o que Ele fez. Por que existem leis naturais? E o que elas revelam? Você acha que é a física, o Newton lá, a voz viva de Deus, viva. Seu hálito sustenta toda a criação. E é essa voz que te mantém vivo por todos os dias de vida aqui na terra, até o dia que essa voz falar. Não. Essa palavra de Deus, que trouxe todos os mundos à existência, não pode ser entendida simplesmente como a Bíblia. De tinta aí, papel, celular, capa de couro, tá? Ela não pode ser entendida só como a palavra escrita. E a falta de entendimento disso limita muito o seu relacionamento com Deus. Por quê? Essa fala dele, essa palavra, é a expressão da vontade de Deus proferida nas estruturas de todas as coisas. Essa palavra de Deus é o sopro de Deus preenchendo o mundo com potencialidade e vida.
A voz de Deus é a força mais poderosa da natureza. O tsunami, o furacão, o terremoto, né? A voz de Deus é a força mais poderosa da natureza. Então, ela, na verdade, é a única força da natureza, porque tudo só acontece por causa dessa voz. Toda a energia que existe, que sustenta, coração que bate, órgão que funciona, menino que nasce, tudo, planta que nasce, ciclos, estações, ordem do cosmos, dos planetas, presta atenção. Toda essa energia existe porque a palavra repleta de poder está sendo proferida no presente contínuo. A Bíblia é somente a palavra escrita. E por ela ser só escrita, ela está limitada pelas necessidades da tinta, do papel e do couro. Mas essa palavra escrita, ela tem uma voz viva, que é a que opera tudo o que aconteceu na sua vida. E que opera as transformações, os milagres, as respostas. Essa voz de Deus, ela é viva, ela é livre. Assim como Deus soberano é livre, a sua palavra é livre. Eu estou falando dessa energia de som que sai da boca, que sustenta e que toca nossas vidas. E ela salta para fora do papel, do pergaminho. E aí, Jesus falou em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Essa palavra é viva. Ela movimenta, ela está como se Deus estivesse falando ela a cada segundo. Não é porque ele falou lá que não. Então olha, quando eu olho uma palavra que diz que Jesus levou sobre si minhas enfermidades, eu vou ler a palavra ou eu vou escutar a voz? Presta atenção nisso aqui. Porque nós não temos essa concepção. Você que se converteu e nasceu de novo, porque um dia você ouviu a voz. Você ouviu a voz. A voz de Deus que está sendo dita a todos os homens e todos que a ouviram. Diz que chega da hora que os mortos ouvirão a sua voz, e os que a ouvirem virão a voz, já a voz está soando, está soando, está soando. Então, queridos, a palavra que ele diz é espírito e vida. A vida reside nas palavras que foram proferidas por Deus, que estão escritas com tinta nesse papel aí, mas essa palavra, ela não é, ela está viva. Andando no mundo por todas as eras, como se Deus estivesse dizendo a cada segundo. Então, querido, olha, a palavra de Deus na Bíblia, escrita com tinta, só pode ter poder porque corresponde à voz de Deus no universo, e essa voz ressoa no universo. É a voz presente que torna a palavra escrita onipotente. Então eu li na Bíblia, olha, o Senhor falou isso. E eu volto para Deus em espírito e eu ouço essa voz vivificando o meu espírito. Se ela não fosse viva, ela permaneceria adormecida nas páginas de um livro. Nós temos uma visão limitada e primitiva das coisas quando recebemos Deus, tá? E percebemos que Deus, ele entra nas coisas físicas. A Bíblia fala que o verbo se fez carne. Olha, a palavra, a voz de Deus está viva, moldando, mantendo, construindo, sustentando tudo e criando e fazendo todos os ciclos repetitivos da vida.
Quando Deus mandou Adão e Eva frutificar, essa palavra ressoa constantemente sobre todos os casais, sobre todos os relacionamentos, para que tudo aconteça conforme ele falou. A palavra criou, a palavra ordenou, a palavra gerou e a palavra sustenta os ciclos repetitivos. E aí, Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Aqui Deus não está se referindo à palavra escrita, as coisas foram feitas pela palavra, não é a palavra escrita, mas a sua voz que tudo pode criar e sustenta tudo o que foi criado. Refere-se à sua voz que preenche o mundo, o cosmo, a criação, os céus, os corpos funcionando, os animais reproduzindo, vivendo, plantas nascendo, fazendo ciclos. Aqui se refere àquela voz que antecede a Bíblia em incontáveis eras, antes dela ser escrita. Essa voz isso, ecoa. Por isso que Jesus disse, olha, eu no último dia ninguém a julgarei, mas a palavra que eu tenho dito, esta a julgará, porque essa palavra está viva sobre a humanidade, sobre os homens. Então, querido, olha, aquela voz que não se calou desde o alvorecer da criação, mas que ainda ressoa por toda a vastidão do universo, sustentando o sol, o tempo da terra girar, os planetas, para que nada venha destruir a terra. Ele sustenta pelo poder da palavra, e essa palavra é viva e poderosa. No princípio ele falou ao nada, e tudo se transformou em algo. Porque a gente lida com a Bíblia, nós às vezes vulgarizamos a questão, nós precisamos atentar para essa palavra viva. Porque quando eu vou orar, quando eu vou proferir essa palavra, eu sei que ela é viva, eu estou falando com algo vivo que move, que flui diretamente de Deus, é a palavra de Deus dizente, não é a palavra dita, dizente. Sua palavra rema, ela é rema 24 horas por dia. Todo o tempo. O problema é como nós a conectamos, como nós a enxergamos, como nós a tocamos. Que nós lemos e queremos inventar algo dentro de nós porque lemos. E não conectamos com essa palavra dizente. Então, queridos, olha, no princípio ele falou ao nada e tudo se transformou em alguma coisa. O caos a ouviu e tudo se transformou em ordem. As trevas ouviram e se transformaram em luz. Palavra, voz do Senhor. Então essas duas expressões como causa e efeito ocorrem como narrativa da criação do livro de Gênesis. E disse Deus, olha, significa isso aqui, Deus está aqui, Deus está falando. Ele não disse não, ele está dizendo. Senão deixa de existir. Essas verdades são a base de todas as verdades bíblicas. Sem essa vida, essa voz viva, não haveria revelação da palavra de Deus em nenhum lugar. Deus não escreveu um livro. Ele simplesmente ecoou, falou e alguém escreveu. Mas a voz é que funciona, a voz é que opera, a voz. Quando Jesus disse para o leproso, quer ser limpo? Ele disse, quer, então seja limpo. Essa voz, aquela voz que diz, Lázaro, vem para fora. Essa voz está viva para ressuscitar os mortos. Quando ele diz, cura os cegos, paralíticos, levanta e anda. Essa voz está viva. Ele não diz isso não.
Mas como é que nós conectamos com essa voz? Então, olha, sem ela não haveria revelação, tá? Deus proferiu com sua voz o que está aí, tá? E isso está persistindo, isso é que sustenta todas as coisas. Deus, olha, soprou no barro, ele formou o homem pecou, né? Ele sopra no homem, ó, se pecar morrerá, o homem volta para o barro de novo, volta para o pó. Então, quando ele disse, no dia em que pecar, certamente morrerá, a palavra, olha, falar, ó, quando você fala, sai hálito, sopro. Deus soprou, Deus falou enquanto soprava. Palavra viva do Senhor. Então, queridos, olha, e outra coisa importante que eu quero te mostrar, que essa palavra é viva. Só que nós achamos que é uma mensagem que nós vamos ouvir, aí esqueci, agora eu paguei, vou ouvir outra, não, um dia eu vou ouvir outra, e você não atenta que a palavra é dizente. Tá? Quer ver como é que essa voz ressoa até hoje? A triste trajetória da humanidade sobre a terra, do nascimento à sepultura, é a prova que sua palavra, que a sua voz original ressoa. Eu nasço, eu cresço, eu fico velho, eu vou para a sepultura. A palavra faz isso acontecer. Ele sustenta pela sua palavra. João 1,9 diz assim, olha, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, a palavra, a voz. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A palavra de Deus afeta o coração de todos os homens como uma luz na alma. E agora vem a responsabilidade disso, porque essa palavra não está só batendo no seu coração, que é crente, não, está batendo 24 horas por dia no coração dos incrédulos também. Deus está, ó, porque a palavra é viva. Então, a luz brilha, a voz, a palavra ressoa e ninguém pode escapar dela, porque ela é dizente. Para todas as gerações, para todos os homens, para todos os seres, para todos os crentes, em todas as eras, em todos os momentos que viverem. A sua voz, sua palavra, significa que ele é vivo e está continuamente presente no mundo e falando agora, nesse momento, todas as coisas que já foram ditas, que você achou que não foi para você. Vejamos esse texto, Romanos 2,15. Falando dos ímpios que não conheciam a palavra de Deus. Ó, estes mostram norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou os defendendo. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são indesculpáveis. Essa voz universal de Deus era chamada pelos hebreus de sabedoria. Porque a sabedoria se expressa em palavras. Então, diz que essa voz, essa sabedoria soava e buscava por toda a terra uma resposta dos filhos dos homens. Provérbios capítulo 8, verso 1. Eu quero que você tenha uma revelação mais profunda do que é a palavra de Deus. Você vai lidar com ela numa dimensão espiritual.
E onde você estiver, dormindo, tomando banho, fazendo coisa certa, fazendo coisa errada, dirigindo, trabalhando, viajando, descansando, a palavra está sendo dita diretamente a você. Então, essa palavra que os gregos chamavam de sabedoria, no livro de Provérbios ela foi muito bem esclarecida, dizendo assim, olha, não clama porventura, olha, essa voz clama. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento, não faz ouvir a sua voz? Olha, faz ouvir a sua voz, palavra do Senhor. No cimo dos montes, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca a voz do Senhor. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A voz de Deus está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, justa para os que a acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias. De tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselho. Se você ler todo esse capítulo 8 de Provérbios, você vai ficar maravilhado. Ela faz soar a sua voz. E vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Você fala, não, eu vou obedecer a palavra de Deus. O que está escrito aí? Aí tu vai e tu esquece. Mas quando você for lidar com essa palavra, e você saber que ela é viva, você sabe que ela é viva, e ela está sendo dita a cada segundo, você vai tratar ela diferente. Ela faz soar a sua voz, voz dirigida aos filhos dos homens, como o texto fala. E Deus espera uma resposta sua e minha. Essa voz divina sempre soa, mas nós temos dificuldade de ouvir. E aí, o que acontece? Tem muitas pessoas que estão entrando em crise e depressão, vou te falar por quê. Não é problema médico nem coisa nenhuma. Essa voz fala. Essa voz vem dentro do coração e confronta as pessoas com verdades espirituais. Falou, ó, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa voz faz isso e ela está trabalhando 24 horas por dia. E muitas pessoas entram em crise, porque elas sentem que precisa buscar alguma coisa, aí umas vão procurar religião, filosofia, meditação transcendental, tal. E por quê? Essa voz está empurrando. E Deus coloca os pregadores, olha, o caminho é este, o caminho é este, o caminho é este. Mas a voz está trabalhando interiormente dentro do coração de todos os homens. E a voz de Deus que fala, ela é um fato. Mas nós não treinamos nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Olha, o perigo que nós temos, olha só. Porque nós queremos interpretar a voz de Deus como coisa física e material. Vamos pegar um exemplo que está em João 12, 27. Olha aqui. João 12, 27.
Jesus estava ali fazendo uma oração, pouco antes de ir para a cruz. Então ele fala assim, ele orando ao Pai: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora, Pai. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O que aconteceu depois? Olha aí. E a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Tem muita gente pegando a voz de Deus e tratando ela como coisas assim básicas, específicas da natureza. Esse texto traz isso, tá? Porque o homem que crê, quando ouve a voz de Deus, tá? Ele não afirma compreender, na mesma hora ele se ajoelha e adora. Quem ouve a voz de Deus, ajoelha na mesma hora e adora. O homem terreno também ouve, se ajoelha, mas não para adorar. Para examinar, buscar, questionar, encontrar a causa e o modo das coisas. Aí que está o problema. Tem gente que ouve a voz de Deus e se humilha, se submete imediatamente. O ímpio ouve, mas começa a questionar. O hábito das nossas gerações é dos cientistas, não de adoradores. Esse papo cabeça, que eu quero saber, eu estou discutindo isso aqui. Adora primeiro, creia primeiro, se humilha primeiro, depois você analisa, se Deus permitir. E é mais provável a gente querer explicar do que adorar a Deus. Foi um trovão. Tem muita gente lidando com o Espírito Santo, é um vento, é um fogo. Ele é uma pessoa que fala, que tem a vontade própria, que dirige, que sente, que entristece, que é resistido. É um fogo. E a gente vai seguindo o nosso caminho terreno, mas a voz continua a soar e a buscar por nós. Então, Jesus disse: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Então, quando eu vou me basear na palavra, que eu vou orar para Deus atender uma oração minha, me curar, me dar uma resposta, me dar uma vitória, eu preciso ir com essa concepção que essa palavra é viva, é dizente, está sendo especificamente dirigida a mim. E eu conecto com ela e eu ouço essa voz. Eu não leio isso, eu ouço no meu espírito essa voz. Quando você se converteu, você ouviu essa voz. Por isso você está aqui hoje firme. Ouviu ela no seu espírito, ela ressoou no seu espírito. E a Escritura diz que a palavra de Deus é viva. Viva. Não é como um caso que você contou, que agora conta outro. Não. Deus não joga a conversa fora. Deus, a palavra dele, olha, ela é reta, viva, durante todo o tempo, toda a eternidade. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras nunca mais, eternamente, nunca passarão. Então é aquela coisa maravilhosa que passa na nossa frente para nós nos agarrarmos e desfrutar daquilo ali que é vivo, mas nós estamos entretidos, né? Brincando, né? A palavra de Deus é viva,
eficaz, mais cortante, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração, os pensamentos, trazer vida. E a vida dos homens depende dessa voz. Mas a vida do mundo está teimosa demais, ocupada demais para dar atenção a essa voz. Então, e quando a gente ouve essa voz, pode acontecer de nós termos algumas experiências inexplicáveis. Ela vem e fala dentro da gente. Aqui dentro ela fala. De repente você muda, o seu dia muda. Ou para pior ou para melhor, não sei. De repente você ouviu a voz. E aí você tem uma experiência inexplicável. Uma súbita sensação de até solidão. Tá? Eu ouvi a fala de um astronauta que fez essa última viagem. Que eles saem da Terra, vão até a Lua e voltam. Só que dessa vez, eles saíram da Terra. A Terra está aqui, a Lua está aqui. O Sol está de cá. Então é fácil você ir para a Lua vendo o Sol bater nela. Mas eles deram a volta por trás da Lua, da parte escura da Lua. E quando um astronauta entra dentro de uma astronave dessa, a gente aqui que olha para cima vê o céu azul, mas quando você sai da atmosfera, você só vê preto, tudo escuro. Tudo escuro. E eles são mergulhados naquele manto de escuridão. Às vezes eles veem algum planeta distante assim, vê porque o sol bate. Mas o fundo do universo é todo negro, escuro. E eles só indo naquela direção, eles não tinham a visão da Terra. E quando se olha para a Terra do universo, ela é azul. Eles falam que a Terra, no meio do universo, ela é como um bote salva-vida, como se você estivesse num oceano maluco, e o único lugar que você pudesse chegar para você descer e ter segurança era ali. E quando o homem chega lá nessa imensidão, que ele vê esse universo infinito, galáxias, com bilhões e bilhões de esse troço não tem fim. A primeira coisa que o homem fala é assim, mas olha o meu tamanho. O que é o meu tamanho diante do planeta Terra? A Terra é gigante para nós. Mas a Terra é uma coisinha pequena perto do Sol. E se esse universo infinito, de repente, é só algo que cabe na mão de Deus? Quem é você ali dentro? Presta atenção nisso aqui. Isso é a voz de Deus falando para nós de alguma maneira. Por quê? Quando você compara essas coisas, isso gera um sentimento de reverência diante dessa imensidão, tá? E também de admiração. Olha, você é obrigado a parar para pensar. O que é um negocinho dentro de uma célula sua? Seu corpo é muito grande comparado com uma célula, não é? Talvez nós sejamos menor do que uma célula é para o corpo, diante de tudo que Deus criou no universo. Isso é voz de Deus fazendo a gente comparar e temer e ter reverência. Então, todos nós já tivemos experiências inexplicáveis, uma súbita sensação às vezes de solidão quando você compara com esse infinito, um sentimento de admiração ou de reverência diante da imensidão do universo.
E quando a gente observa isso humildemente, presta atenção, você vai dizer, não é possível. A minha origem só pode ser divina. Tem alguém por trás de tudo isso aí. E é o que os cientistas, quando eles vão para fora, eles olham, aquela empáfia deles acaba. Porque eles ficam dentro da NASA achando que são os caras, né? Mas quando eles caem na realidade da coisa, toda a boca se cala. Porque é a voz de Deus falando de todas as formas. Então, querido, olha, o que vimos, o que sentimos, presta atenção, pode ser contrário a tudo que você aprendeu na escola. Quando você olha para isso, quando você vê a sabedoria de um neném nascer, crescer, desenvolvimento, a natureza, tudo, vai ser tudo contrário ao que você aprendeu na vida, porque isso vem para contrariar suas crenças anteriores e fazer você analisar e tomar decisões do lado de Deus, ou sim ou não. Então, querido, olha, e você é obrigado a suspender suas dúvidas, porque agora você viu e ouviu por você mesmo. E você sabe que não pode brincar mais com isso, porque eu ouvi essa voz, e essa voz tem falado para mim de todas as formas, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu observo, pelos meus próprios pensamentos, essa voz está falando do meu coração. Aí você vai ter que admitir que tal experiência só pode vir da presença de Deus viva e da sua voz que Ele se faz revelar a cada dia no seu coração. Então, queridos, Deus é persistente em comunicar com você e falar com você. Hebreus 1, verso 2, para a gente concluir. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha, Jesus é o Filho, a quem Deus fez ele herdeiro de todas as coisas, e foi por intermédio de Jesus que Deus fez o universo. Versículo seguinte. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, do ser de Deus. Olha só, Jesus, sustentando todas as coisas pela voz do seu poder. Põe a mão no seu coração aí. Sente ele bater. É a voz de Deus que está batendo isso aí em você. O que te separa da eternidade é só a hora que isso aí parar de bater, ó. Sustentando todas as coisas pela palavra. Porque, ó, por que ele sustenta? Porque a palavra é dizente, ela está viva, sendo dita toda hora. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita nos céus. Versículo seguinte. Tendo se tornado tão superior aos anjos, porque ele estava em forma humana, né? Quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Versículo seguinte. Tá? Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então Deus falando para Cristo, ó, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Verso 6. Ó, esse filho é o verbo, é a voz, é a palavra. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. 7. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, ele diz, olha, Deus falou para os anjos, ó, vocês são ministros, são labareda de fogo, mas o meu filho não. Ele fala, ó, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre,
e cetro de equidade é o cetro do teu reino. O trono de Jesus, da palavra, do verbo é para tudo sempre. Mas acerca do Filho diz, versículo 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Olha, os fundamentos. E os céus, quando falo os céus, é o universo, são obra das tuas mãos. 11. O universo vai perecer. Eles perecerão, tu, porém, permanece sim. Todos eles envelhecerão qual vestes. Também qual manto os enrolará. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna, a salvação? Então, colocando Jesus, o verbo, a palavra, acima de tudo, você vai sair desse culto aqui e a sua vida vai voltar ao normal amanhã. O que você vai fazer da sua vida? O que você vai buscar? Em quem você vai se agarrar? Em quem você vai se apegar? Qual voz você vai ouvir? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu sei que quando você ouve uma palavra dessa, você que tem o Espírito Santo, o seu coração recebe com amor e você ama a palavra. Mas existe uma estratégia de Satanás que chama-se entretenimento e distração. Você, ao sair daqui, começa todo o processo do mundo para te distrair, para te entreter. E você, tão apegado a essa palavra, você começa a deixá-la de lado e viver as distrações do passageiro, do temporal. E você não se apega a essa palavra viva e a sua vida vai entrando em dificuldade. Aí quando dá alguma coisa errada, tu corre. Ainda bem que corre, mas não precisava dar errado. Se você atentasse para essa palavra. E tem uma coisa, quando a gente despreza a palavra, a gente despreza o próprio Cristo. Jesus falou assim, vós verdadeiramente me amareis se guardares os meus mandamentos, minha palavra, vocês me amam. Porque a palavra é o próprio Cristo. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E foi tão interessante esse. Por exemplo, se você fez um negócio que deu errado, não é você que tem a obrigação de ir lá consertar? Por que Jesus veio morrer por você? Porque foi Ele que te criou. Falou, Pai, eu criei, deu B.O., eu que tenho a responsabilidade, o Filho, e veio aqui para criar um caminho de salvação, um caminho de segurança para mim e para você. Ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Porque Ele não nos criou para perdição. Não nos criou para calamidade. Mas o único instrumento que Ele tem é a sua voz. A sua voz. Filho meu, atenta às minhas palavras. Aos meus ensinos inclina os teus ouvidos. Porque são vidas para o que a acham. São saúde para o teu corpo.
Aquele que ouve a minha palavra e as pratica não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Palavra do Senhor. Então, quando você estiver lidando com a Bíblia, com a palavra do Senhor escrita, você sabe que ela é viva no mundo espiritual. Ela tem poder, ela tem vitalidade, ela tem poder criativo, poder de convencimento, poder gerador, gerar. Hoje pela manhã, uma mãe veio aqui dar o testemunho, o exame disse que ela era estéril e o marido não podia engravidá-la. E ela veio trazer o filho aqui para ser consagrado ao Senhor, porque ela ouviu a voz, a palavra do Senhor. E pode ter qualquer coisa presa na tua vida. Jesus falou, é chegada a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Atente para a palavra. Às vezes você ora muito, você jejua até, às vezes você vem muito no culto, mas você tem que atentar para a palavra de Deus. Você que está buscando uma cura, você tem que pegar a palavra de Deus, que é direcionada a essa área da cura. Você que está buscando uma libertação, pegue a palavra de Deus que é direcionada à área da libertação. Você tem que conhecer, você tem que ouvir a voz específica que foi direcionada àquela situação. Por isso, tem que ouvir a voz. Aí eu vou conversar com você, você me dá um monte de instruções. Oh, vai ser isso, mas você faz isso, faz aquilo. Aí eu saio dali, eu esqueço e quero fazer do meu jeito. Não, eu preciso atentar da maneira correta, como você me orientou. Mas Satanás está tirando a capacidade das pessoas escutarem, de ouvirem. E todo mundo segue vivendo igual doido. Vou trabalhar, vou divertir, vou comprar, vou fazer. A vida obcecada por isso, internet, briga política, futebol, esporte, Copa do Mundo, né, bets, todo mundo doido, cara. Todo mundo doido, o Titanic vai afundar, cara. A voz do Senhor está aí. A palavra do Senhor está aí. E a gente fala, não, há 2000 anos Jesus veio a esse mundo, 7000 anos que Deus criou o homem. Jesus, nós ficamos pensando, fazendo coisa de eternidade, você só vai viver 60, 70, 80 anos. Filho. Você tem que resolver agora, nesse período aí, cara. Depois você vai desfrutar daquilo. Se preocupe com o que é essencial, com o que é importante no seu tempo. Não deixe passar o tempo da sua visitação. Não deixe passar, porque esse trem só passa na nossa estação uma vez na vida. E você não pode deixar ele passar. Feche os seus olhos. A Bíblia fala para nós remirmos o nosso tempo para alcançar corações sábios. Você não faz isso se não ouvir a voz de Deus. E Deus está chamando, filho meu, vem filho meu, vem. Aproxima-te, filho meu. É tempo de nós nos achegarmos a Deus, irmãos. Nós começarmos a buscar a Deus. Separar tempos para nos ajoelhar diante dele e buscar a sua face, buscar a sua voz, buscar a sua direção, sua palavra. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele é teu Deus, teu Pai, teu Criador. A sua palavra para te orientar, Ele tem dado. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu vou encerrar essa reunião, mas guarde isso do seu coração. Um temor reverencial à voz do Senhor. É mais do que uma palavra escrita dentro de um papel de tinta, uma capa. É a voz, é a palavra dizente do Senhor. Conecte com ela. Ouça a voz do Senhor. E você vai receber a direção para tudo na sua vida. Seja abençoado, seja guardado. Tenha uma semana abençoada, ouvindo a voz de Deus. Quando lê a Bíblia, ouça a voz de Deus. Não simplesmente lendo, ouça a voz de Deus no seu coração. E que Deus te abençoe e tenha uma boa semana na presença do Senhor. Tá? Tem uma jantinha lá no bistrô, se desejando também, pode passar lá. Que Deus te abençoe. Tu és santo.